este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Josué 1. Tal somente, estou no 7 agora, 1:7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que verso 7, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro. Estou no 8, 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo, Licinha. A palavra é forte hoje. Vamos lá. Josué, ele andava sempre com Moisés, né? E Deus olhava para Josué e via a fidelidade dele para com o mestre dele. Né? Onde ele estava ali, tudo que Moisés precisava, ele estava no ponto. E aí chegou um dia de uma má notícia para Josué, né? Que Moisés faleceu. Ele não voltou mais de onde ele morreu lá. Deus pegou o corpo dele e escondeu. Mas o Senhor simplesmente chegou para Josué e disse: olha, Moisés é morto, agora assume a liderança. Meus amados, você acha que Josué não tremeu nas bases? Ele tremeu porque cuidar de um povo não é fácil. Conduzir um povo não é fácil. E principalmente que Josué viu o que Moisés tinha passado com esse povo pela travessia do mar. Tinha contemplado os milagres que Deus fez, né? Abriu o mar vermelho, botou esse povo todo para passar, e Josué ali do lado dele. E ele viu que não foi fácil. As pessoas, elas simplesmente reclamavam dia e noite. Se tinha, reclamava. Se não tinha, reclamava muito mais. Trazendo para nós hoje. Quantas pessoas deixam de perder as suas bênçãos porque reclamam demais, murmuram demais? Hoje eu estava falando, eu digo, meu Deus, o povo é tão murmurador, que se recebe os R$600 do governo de grátis, reclama. Se não recebe, reclama. O ser humano, se tem N comida em cima da sua mesa, se faltar uma que ele quis, ele reclama. Como é que Deus pode operar na vida de uma pessoa assim? Me diz como é que pode. Como é que Deus pode estar livrando pessoas que não reconhecem, que não agradecem no momento? E Josué, ele temeu. E ainda Deus diz assim: olha, tu vai tomar esse povo e passa pelo Rio Jordão, meus amados. Para ele, aquilo ali foi a gota d'água. Porque ele estava num lugar que ele tinha que passar para o outro lado, para o rio. É como se fosse aqui no Rio Parnaíba nosso. Não tivesse nenhuma canoa, nenhum barco. E o povo de Barão de Grajaú tinha que passar para o outro lado. Porque senão ele não poderia ficar desse lado. Porque eles tinham que receber a terra prometida, está na terra que o Senhor ordenou a Josué. E naquele momento ele tremeu nas bases. Eu acredito que Josué não conseguia nem dormir direito. Quantas pessoas hoje, né, por receber uma notícia, não tem dormido direito,
sabe? As preocupações estão além, as aflições estão muito mais além. E quantas vezes nós paramos o nosso sono por não descansar no Senhor? E eu acredito que aquele homem guerreiro, Josué era um homem guerreiro, um homem que estava sempre ali, firme e forte. E foi um escolhido de Deus. E nós precisamos, amados, ser fortes e ser fiéis ao Senhor. Ser digno, sabe? Ó Deus olhar para a gente e achar graça. E dizer assim, nesse eu confio, de entregar o que eu tenho para entregar para eles. E será por que foi que Deus entregou isso na mão de Josué? Eu estava lendo e analisando, e eu até coloquei aqui, né? Ele simplesmente tinha 5 coisas que o Senhor via nele. Primeiro, ele entendeu que Deus anima o coração da gente. E ele diz assim, olha, não devemos nos prostrar diante das dificuldades. A primeira coisa, que nós devemos alegrar o coração de Deus e acalmar nossa alma. Nós simplesmente não devemos nos prostrar diante dos problemas da gente. Sabe? Porque quando a gente está vivendo um problema que a gente, não, agora nós vamos se deitar e vamos morrer. Porque a primeira coisa que o ser humano pensa é nisso. Então Josué, nem um instante, ele temeu, ele ficou com medo demais. Ter que conduzir um povo difícil, porque o ser humano é difícil. Irmãos, as pessoas são difíceis em todos os locais, no trabalho, em casa, na igreja, porque do ser humano é ser difícil. Mas Deus viu que quando ele falasse com ele e dissesse, Josué, seja forte, corajoso, que eu estou contigo, ele ia crer. E ele não se dobrou aos problemas dele. Sabe, quando a gente se dobra aos nossos problemas, é como se nós estivéssemos assinando uma carta. Aqui, problema. Eu assino que tu pode me derrotar. Nós não podemos fazer isso. Todo problema tem solução, meus amados. E aqueles que nós não podemos solucionar, quem é que vai solucionar? Quem é que vai solucionar? Deus. É só Ele. Então não adianta a gente gritar, berrar, cair no chão, rolar, virar igual menino mimado demais, precisando de uma chave. Aí Jesus vai lá, olha, taca, uma lapadinha para a gente voltar a palavra. Não se prostre aos seus problemas. Vocês podem dizer, mas a senhora não sabe o que eu estou passando. Irmão, mas Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. E quando eu digo isso, é porque o Senhor, Ele tem nos confrontado, Ele tem nos falado em situações extremas. Não se prostre diante desse problema que eu te ajudo. Eu é quem te ajudo. Isso Deus, Ele tem falado para a gente. Então Josué, naquele momento, ele se levantou. Ele não se prostrou mais para aquele problema que ele ia enfrentar. Ele não foi, além de estar pensando na mente todinha, pensando naquele tanto de gente que ele tinha que cuidar, e ainda por cima, o rio que ele tinha que passar. E conduzir aquele povo. Segundo, aliás, o terceiro, Deus exige obediência. Deus, Ele só trabalha na vida daqueles que obedecem. Você é mãe, você que é pai. Quando você vê seus filhos te desobedecer, qual é o primeiro pensamento? Eu estou falando de mãe e pai raiz. Não é pais Nutella não, que menino faz o que quer e a pessoa entrega para se livrar dele e vai causar um problema lá na frente. Porque eu sempre digo,
Irmãos, eu dou glória a Deus. Eu glorifico ao Senhor, eu agradeço a Deus. Porque o Senhor, ele me ensinou a ser obediente a Ele, para me ensinar meus filhos a ser obediente e eu obedecer primeiramente a Deus. Porque senão, Deus não trabalha. Então Josué, ele era um homem obediente. Obediente à voz de Deus. Quantos filhos, quantos pais perderam seus filhos? O ano retrasado, o ano passado, uns 3, 4 anos atrás para cá, o que a gente tem visto, pais perdendo seus filhos. Por falta de quê? Da obediência. A Bíblia, ela diz que os filhos devem honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. E a gente vê filhos hoje dando maior problema para os pais. Porque é questão também, irmãos, de princípios, de obediência. Sabe? Se você não obedece a Deus, como é que seu filho vai lhe obedecer? Como é que vai? Então você tem que, como se diz, fazer a roda girar, ser obediente. Tem coisa, meus amados, que Deus exige da gente que a gente não quer, mas a gente tem que obedecer. Deus às vezes te dá um chamado e tu não quer, sabe? Quer permanecer lá atrás, mas não quer obedecer à voz de Deus. Para que, como se diz, para a tua vida ir bem, para as coisas ir bem. Irmãos, e Josué, de primeira mão, ele obedeceu. Se ele fosse outro, não, Senhor, não vou ficar não quero não. Pode chamar outro aqui, ou outro atrás, o que está atrás de mim. Pode chamar, eu não quero não. Aquele mais próximo que estava já no meio, ajudando também. Ajudando, não ajudando, porque tem os que ajudam, os que fingem que ajudam. Fosse por isso, Josué tinha mandado. Mas Josué não, ele simplesmente obedeceu a voz de Deus, porque Deus exige obediência na minha vida e na sua vida. Obedecer não é fácil, mas é necessário. É princípio. 4. A obediência atrai bênçãos para nossas vidas. Se você é obediente à voz de Deus, se você obedece, pode crer que você vai ser abençoado. Você vai receber. As bênçãos têm que correr atrás da gente. Não é a gente que tem que estar correndo atrás de bênção todo dia, toda hora, não. As bênçãos, quando você é obediente à voz de Deus, o que o Senhor diz na Bíblia. Na Bíblia. A Bíblia é um livro que fala só verdade. Muitos estão lendo, não estão entendendo. Precisa pedir o Espírito Santo a revelação. Para que possa você entender e entrar no trilho da bênção, que é Jesus. A Bíblia, ela existe 365 expressões, dizendo assim, não temas. Josué, quando ele estava aqui morto de medo, simplesmente